Ricardo Ferreira, com sua história desenvolvida entre Angola, onde nasceu, Portugal, onde passou a maior parte de sua vida, e o Brasil, onde vive há mais de uma década, mostra em sua estreante e deliciosa literatura que estamos ligados pela língua e a cultura, e que com seu olhar positivo e bem-humorado podemos ir além do que vivemos, fazendo o outro sentir que viver é bom e que nenhuma experiência deve ser desperdiçada. E mais, vivendo na Bahia, onde definitivamente se estabeleceu, fez amigos, criou raízes e até fama. Percebeu e publicou que essa terra emana uma energia boa e que suas belezas naturais são mesmo apaixonantes. Atualmente você faz uma ponte entre Brasil, Portugal e Angola para abrir empresas. Obviamente, eu viajo com alguma frequência, fundamentalmente para Angola. Existe uma relação muito grande entre o Brasil e Angola, como existe Portugal e Angola. O Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer Angola como nação independente, no dia 11 de novembro de 1975. O então embaixador brasileiro no Itamaraty depois foi chamado, e foi exonerado, porque vivia-se no Brasil uma ditadura, e ele teve a coragem e a hombridade de ser o primeiro país do mundo a reconhecer Angola como nação independente, em 1975. Os primeiros cadernos e lápis que o governo... Isso não causou uma crise diplomática com Portugal? Não, porque Portugal tinha havido a Revolução, vivia-se o 25 de Abril. 25 de Abril era um momento que eles estavam todos abertos obviamente, e era um movimento de esquerda, MFA, e é engraçado essa questão da relação do Brasil com Angola. E eu, nesse sentido, eu nasci em Angola, cresci em Portugal e vim para cá, e retornei, de certa forma, a Angola, passado 30 anos, começando a trabalhar, convidado pelo governo brasileiro, pelo MEDIC, para montar um polo de conexão com Angola, um consórcio de empresas, sabendo que eu era angolano e que eu tinha, e português também, angolano e português, e que eu tinha esses contactos. Então eu comecei, então eu retornei, de certa forma, à pátria-mãe. E aí desperta em mim a necessidade de escrever um segundo livro, baseado nessa experiência, nesse triângulo Angola, Portugal, Brasil. Esse é o terceiro. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Pois é, mas quando você me mandou um artigo seu, que você mandou pelo Facebook, um artigo seu que você escreveu sobre Catarina. Catarina de Bragança. Catarina de Bragança. Claro. E eu achei que o livro era sobre Catarina de Bragança. Por que Catarina de Bragança? Tem uma noção de história. Conta a história de Catarina de Bragança. Uma portuguesa que se casou com um rei inglês, claro. Da Grã-Bretanha. Eu tenho uns amigos meus que de vez em quando solicitam para escrever alguns artigos, nada de especial, meros artigos de opinião sobre alguns contextos socioculturais, e solicitaram que eu escrevesse um artigo sobre alguma personagem portuguesa que anos atrás tivesse tido uma importância em algum país. Eu lembrei-me de Catarina de Bragança. Ela foi casada com o rei inglês, não é? Ela levou para a Inglaterra algumas tradições que em Portugal nós já tínhamos, como por exemplo a questão da marmelada, que os ingleses chamam de marmalade, porque a mãe dela lhe dava umas laranjas, né? Ela fazia as compotas, as amargas ela dava para as amantes do marido, do rei, e para as amigas que eram inimigas, e para ela e para a família ela comia a compota. Então a compota de laranja ela foi introduzida pela Catarina de Bragança, da Casa de Bragança. Ela não se usava naquela altura, em 1660, 1670, não se usava em Inglaterra, não havia a tradição no Reino Unido de se usar, os vestidos não havia mini saia, não é? Os vestidos tapavam os pés. Então Catarina de Bragança introduziu na corte a tradição, quase uma mini saia, porque estava o tornozelo. Estava o tornozelo, não é? Existem algumas questões, Luzia, que apraz modificar. Por exemplo, nós temos que conhecer na Bahia mais sobre Portugal, e Portugal tem que conhecer mais sobre nós. Okay? Isso é importante. E a diplomacia tem esse papel importante. Os últimos cônsules de Portugal... Mas é o meu papel. Claro, de divulgação. Esse é um dos meus papéis. De divulgação. Esse é um dos meus papéis. Esse programa vai para o ar em Portugal, e vários outros. Vou fazer uma seleção e vou levar programas para Portugal e tudo mais. É uma missão. Claro, sem dúvida. É uma missão, divulgação, mostrar. Claro. E também trazer de lá, como já tem trazido.
Eu tenho entrevistado os grandes nomes de Portugal com uma facilidade. Eu peço assim, o senhor pode me... Digo, o senhor pode me dar uma entrevista? Embora Luiz seja muito influente, o meu marido, e você conheça muito essas pessoas e tudo mais. Mas, sabe, eles são sempre solícitos. Estão sempre ali à disposição. Vamos arrumar uma maneira, já consegue ali, faz. É muito bom. Olha, o povo que nos deu origem é um povo muito bom. E nós temos que aproveitar isso. E aconselho as pessoas que não conhecem. Eu fui uma das primeiras pessoas a divulgar. Eu falava sempre, por amor de Deus, como é que vocês vão para a Itália, vão para a França? Claro que é lindo, Paris, é Roma, é Milão. Mas, por favor, vão conhecer Lisboa, vão conhecer o Porto, vão conhecer o Algarve, enfim, vão sentir o calor humano. Eu falava tanto isso. Quer dizer, e graças a Deus hoje nós temos esse avanço em relação às pessoas hoje. O que eu ouço é pessoas querendo ir morar. Claro, cada vez mais. Cada vez mais. Tem uma coisa, um movimento mesmo forte para ir lá. Sem dúvida. O Cascais virou uma cidade brasileira. Você não tem ideia da quantidade de gente que hoje vamos a qualquer centro comercial, shopping, como se diz aqui, e tu encontras... ouves falar português com sotaque brasileiro. Não, e as grifes brasileiras lá dando sopa. Sem dúvida. Dando sopa, lojas de perfumaria, a sandálias, e o que você imaginar, de roupas. Porque eles gostam muito da nossa moda, eles nos respeitam. E é uma coisa que a gente tem que parar de fazer, é piada com o português, porque o português nos respeita muito. Tem uma história muito engraçada. Nos respeita muito. Tem uma história muito engraçada que há uns anos atrás, eu ainda morava em Portugal, e Jô Soares contava sempre no programa dele uma piada sobre português, até que recebeu várias reclamações e ele disse, pronto, eu a partir de agora não vou contar mais piadas sobre portugueses. E no programa seguinte, eu vou contar uma piada sobre dois japoneses, o Manuel e o Joaquim. O escritor Ricardo Ferreira é um jovem escritor e faz um elogio à lusofonia e à língua portuguesa. E nesse sentido é para nós um grande orgulho poder aqui estar e poder celebrar, juntamente com o Brasil e a Bahia, esta homenagem à língua portuguesa. O grande banquete se divide em 3 espaços. O corpo físico do grande banquete, o corpo espiritual, o corpo mental. É o grande banquete da prosperidade, é o grande banquete de todos os seres, é o grande banquete da trilogia, de todos os pais, de todos os filhos, de todos os espíritos da luz, do PFE, aonde todos vão ser. Eu queria nessa parte aqui da nossa conversa, eu queria que a gente apresentasse Salvador português com seus olhos. Ok, experiência pessoal. Eu me apaixonei por Salvador em 94 e eu acho que o que eu vou contar significa, digamos, é o significado da tua pergunta e da resposta para as pessoas. Eu desci no aeroporto de Salvador em setembro de 1994 e me emocionei, fiquei com os olhos cheios de lágrima porque eu senti o cheiro de terra vermelha. E esse cheiro de terra vermelha entrou no meu ser e eu me lembrei da minha infância. E eu pensei assim naquele momento, como é que é possível eu estar do outro lado de lá, em linha reta do Oceano Atlântico, e eu sentir o mesmo cheiro, passado 30 anos, que eu sentia quando era criança? Mas foi um deslocamento da Terra. Da Terra? Da Terra. África e... Que estava junto. E aí, essa significância para mim foi o mais importante. Então, a cidade do Salvador da Bahia, não é São Salvador, é do Salvador da Bahia, ela tem muito de Portugal. Os parapeitos das janelas, as casas, as ruas, a arquitetura, o próprio cheiro na mistura dos cheiros e sabores, a miscigenação das pessoas. Quer dizer, é Portugal e Angola numa cidade só. E isso é que atrai o estrangeiro que vem para cá. Porque essa mistura de Portugal e Angola, ela resulta numa simplicidade, ela resulta numa beleza que as pessoas não sabem explicar. A cor das gentes na Bahia, a pele das pessoas é linda. O baiano, eu escrevi no livro, o baiano é simplesmente alegre porque ele é belo por natureza. Então a beleza do baiano, a expressividade do baiano, a alegria é contagiante. Então uma pessoa que vem de fora encontra essa mistura
numa cidade só. Pouca gente sabe que a festa do Bonfim, Nossa Senhora do Bonfim, ela nasce a partir do pressuposto do momento em que um capitão, Teodósio de Faria, traz a estátua de Nossa Senhora do Bonfim da igreja do Bonfim de Setúbal. Pouca gente sabe que Bonfim é um bairro da cidade de Setúbal, que fica a 45 km de Portugal, de Lisboa, perdão. Setúbal cidade, Bonfim bairro. E a estátua do Bonfim foi trazida por esse capitão para Salvador, mas nunca ninguém fala muito sobre isso. Existe eventualmente outras histórias que se contam à volta, mas a estátua do Bonfim ela foi trazida por um capitão português que teve um acidente à entrada aqui da Baía de Todos Santos e que prometeu construir a igreja do Bonfim, e assim fez. E isso pouca gente sabe que a festa mais importante em Portugal, pouca gente sabe que a festa mais importante do calendário da Bahia não é o Carnaval, é o São João do estado da Bahia, não de Salvador, estou a falar do estado da Bahia. É o São João. Ninguém sabe que a festa de São João nasceu. Ela nasce no Porto, como o Santo António nasce em Lisboa. As pessoas ainda confundem um pouco e acham que Santo António nasceu em Pádua, quando Santo António nasceu em Lisboa. É Santo António de Pádua porque morreu em Pádua, nasceu em Coimbra. Enfim, essas pequenas discrepâncias históricas têm muita relevância, mas de certa forma, se elas forem tratadas corretamente, elas vão ajudar as pessoas a conhecerem-se um pouco melhor. Eu quero que você comece a ler o Ricardo Ferreira. Olha, esse livro, o Grande Banquete, eu comecei a ler e ainda não terminei. Mas vou terminar de ler o livro. O livro é uma delícia. Ele começa falando ele fala de Lisboa de uma maneira, sabe? E eu vou me identificando. Quer dizer, eu que conheço já vejo aquelas coisas lá. Mas você vai se identificar sim. E você vai encontrar aqui Ilhéus. Claro. Você vai encontrar Salvador. Você vai encontrar a Bahia, vai encontrar Lisboa. Eu ainda não sei se você tem Angola aqui. Não falo muito Esse aqui não tem. Tem mais Lisboa. Eu acho que tudo que eu folhei aqui ainda não achei agora. Bom, mas enfim, a leitura, como o professor Edivaldo Boaventura falou, é uma delícia. As poucas páginas que li, não foram poucas não, eu li já uma boa metade. Assim, você devora. É muito fácil de ler. A intenção, Luzi, é que eu possa passar experiências, que isso é que é o mais importante. Pronto, e nós vamos ganhá-las, viu? Porque, olha, eu costumo dizer que se você cortar a raiz de uma árvore, a árvore cai. Sem dúvida. E a nossa raiz é Portugal. E a África. Obrigado. Ler é bom. Leia O Grande Banquete. Leia livros de qualquer estilo ou vertente. Leia jornais, leia sempre. A leitura desperta, a leitura nos faz crescer. Não esqueça, na próxima semana, eu, Luzia Santana, espero você.